E Leila Pereira resolveu cobrar 500 mil reais de indenização de Dudu. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute esse tema e fala também sobre David Washington, atacante muito perto de virar reforço do Peixe. Mais uma contratação no Santos. As últimas sobre Neymar na Vila Belmiro. Preciso falar também sobre o contrato. Mais um item não muito bacana para o Corinthians no vínculo com o Memphis Depay. Para completar, plano B do Cruzeiro para Renato Gaúcho, as conversas não avançaram. Te conto também sobre Moreira, outro jogador de saída do São Paulo, tem técnico do Botafogo repercutindo na Espanha, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Neymar, que abriu mão de 15% daquilo que tinha direito a receber no Al Hilal até o fim do contrato, ou seja, na metade do ano. Eram 384 milhões de reais, ele vai abrir mão de mais ou menos 60 milhões de reais, ainda assim vai ter bastante grana para receber nos próximos meses. Quero contar também que o Olympiacos da Grécia entrou em contato com o Fluminense nas últimas horas com proposta por John Arias, mas a oferta foi considerada baixa e o Fluminense já descartou o acordo. Bora contar também que Thiago Volpi foi apresentado como novo goleiro do Grêmio. Ele citou vários goleiros importantes da história do tricolor gaúcho e se defendeu, lembrando que, apesar de muita gente considerá-lo ruim, quase em todos os clubes que ele jogou, ele foi titular. A saideira do giro de notícias, Anderson Talisca foi anunciado como novo reforço do Fenerbahçe, da Turquia, atacante brasileiro que jogava no Al Nassr junto com o Cristiano Ronaldo, notícia que eu lamento muito, imagino que o Talisca no futebol brasileiro faria enorme sucesso. Preciso contar agora que o Botafogo busca seu técnico e isso virou notícia no jornal Marca da Espanha. De acordo com a publicação deles, Rafa Benítez, espanhol de 63 anos de idade e dono de um dos currículos mais vitoriosos do futebol recente, é uma alternativa viável. As negociações estão em andamento. Treinador que não trabalha desde que saiu do Celta na temporada passada. Seu último jogo pelo Celta foi em 10 de março de 2024. Por lá foram 33 partidas. Antes havia passado por Everton da Inglaterra, China, Newcastle, Real Madrid, Napoli, Chelsea, entre outros. Currículo com um Mundial de Clubes, duas Champions, 2 Ligas Europa, 2 campeonatos estaduais, 2 campeonatos espanhóis. Se o Rafa Benítez for contratado, certamente o Botafogo faz um golaço. Embora, confesso que eu vou ficar muito surpreso se isso acontecer. Só para completar o noticiário botafoguense, Arthur foi apresentado como reforço nesta terça-feira, atleta que chega do Zenit numa operação de 10 milhões de euros. Wendel é reforço na metade do ano, enquanto o Luiz Henrique já foi apresentado pelo clube russo. Hora de falar sobre o São Paulo com mais uma saída. Na segunda-feira o tricolor confirmou a venda de William Gomes para o Porto, operação de 10 milhões de euros, mais 20% de uma venda futura, além da liberação imediata de Wendel. Mas não para por aí, o Moreira, lateral direito da base do São Paulo, também está a caminho do clube português, empréstimo com opção de compra, os valores ainda não foram revelados. Só para lembrar que o Porto monitora e tenta a contratação do Moreira desde a temporada passada. São Paulo e Porto não haviam chegado a um consenso para a inclusão do Wendel pelo Moreira, mas depois da transferência do William Gomes em definitivo, o Moreira vai buscar mais oportunidades no futebol português, lateral que tem passaporte português, até por isso não ocupa vaga de estrangeiro. Outra notícia importante e triste para o torcedor são paulino, o volante Hugo, um dos principais destaques do time na Copa São Paulo de Juniores, vai precisar passar por cirurgia, lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Não há período de recuperação, mas imagina-se algo entre 6 e 8 meses. Jogador que se contundiu na final contra o Palmeiras, no Pacaembu. Na noite dessa segunda-feira, o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, fez muitas críticas à opção de gramados sintéticos. Segundo ele, foi por conta do gramado sintético que o Hugo acabou se machucando. A saideira sobre o São Paulo: o atacante Ferreira e o meia Alves estão entre os relacionados do tricolor para o confronto contra a Portuguesa, marcado para 21h35 dessa quarta-feira no Pacaembu. Importante lembrar que o São Paulo deve usar um time completamente em reserva, se preparando para o jogo contra o Santos, e é aí que eu tenho alguma esperança de a Portuguesa conseguir sua primeira vitória no Paulistão. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que não conseguiu avançar para a contratação de Renato Gaúcho. Haveria uma reunião no final da tarde dessa terça-feira, mas Renato Gaúcho e Alexandre Matos conversaram, a diferença financeira segue grande.
com o Renato pedindo R$1,5 milhão por mês livres de impostos, com o Cruzeiro tentando pagar R$1,2 milhão com descontos. Diante desse cenário, o Cruzeiro já partiu para um plano B, assegurando que não vai mais retomar as conversas com o Renato. É óbvio que isso pode mudar, basta que o Renato entre em contato dizendo que aceitou a oferta cruzeirense. Mas nesse momento, a Raposa já está em busca de um outro técnico para o lugar do Fernando Diniz. O favorito, o preferido é Luiz Castro, ex-comandante do Botafogo, que está desempregado desde que foi demitido em setembro do ano passado pelo Al Nassr, mas você lembra o problema, ele tem mais ou menos R$3 milhões por mês a receber do clube saudita até maio. Se ele se empregar antes, ele abre mão desse dinheiro, o Cruzeiro vai precisar tentar fazer algo que outros clubes não conseguiram convencer o Luiz Castro a abrir mão dessa grana. Vasco Matos, treinador do Santa Clara, é outra possibilidade. Também surgiram outros nomes para mim bem esquisitos, como o de Vanderlei Luxemburgo, que é muito querido pelo Pedrinho BH, Thiago Carpini, não acho que seria o momento para assumir um clube grande como o Cruzeiro, além de Antônio Oliveira, que passou pelo Corinthians na temporada passada. Hora de falar sobre o contrato de Memphis Depay, que garante muitas mordomias e comodidades ao atacante, inclusive a utilização da camisa 10. Curioso, né? No início desse ano, o pessoal do GE trouxe uma série de revelações a respeito desse acordo. O Memphis ganha R$3.100.000 por mês, livres de impostos do Corinthians. Com os bônus que ele pode alcançar, essa grana pode chegar a R$4.700.000 mensais, também livres de impostos. Memphis ainda tem direito a carro com segurança particular, a casa em condomínio de luxo, a camarote importante na Neoquímica Arena, entre outras benfeitorias. Mas hoje surgiu mais uma novidade. A cláusula 7.2 do contrato afirma que o Corinthians garante ao atleta, a partir de janeiro de 2025, o uso da camisa número 10 nas partidas e competições que ele dispute pelo clube. Fecha aspas. Memphis, que foi contratado na temporada passada e usou nos primeiros meses a camisa 94, que faz referência ao seu ano de nascimento. Já veio o ano de 2025, o Memphis esteve em campo e segue jogando com a 94. Vale a lembrança de que a 10 é do Rodrigo Garro, que está afastado por conta daquele problema, acidente com uma vítima fatal, um motociclista lá na Argentina. Talvez por isso o Memphis adiou essa utilização da camisa 10. Gostaria de saber o que você pensa a respeito disso. É importante, irrelevante? Já usa o espaço para comentários e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Leila Pereira, que resolveu atacar Dudu de forma pesada, no bolso. A Leila está cobrando R$500 mil de indenização por danos morais depois de ter sido xingada pelo Dudu. Vale a lembrança de que na saída do Dudu pelo Palmeiras, a Leila falou de saída pela porta dos fundos e tal, e o Dudu respondeu, abre aspas, minha história foi gigante e sincera. Diferente da sua, senhora Leila Pereira, me esquece VTNC, siglas que você sabe desse palavrão. E é por conta desse palavrão que a Leila está cobrando R$500 mil na justiça por danos morais. O presidente do Palmeiras ainda processa o atacante criminalmente por 2 crimes contra a honra, injúria e difamação. A presidente ainda acusa o Dudu de machismo e misoginia e assegura ou acrescenta nesse pedido na justiça, ela faz lembranças das acusações de violência doméstica da Malu Ohana, ex-mulher do Dudu, contra o atacante. Vale a lembrança de que isso foi investigado e não se descobriu nada contra o jogador. O Dudu foi inocentado nessa questão, nem sei por que a Leila acabou se utilizando dessa situação. O que você pensa sobre a cobrança da presidente R$500 mil de danos morais? Nesse lado você está, nessa questão você está de que lado? Do Dudu, da Leila Pereira, ou entende que os dois erraram? Só para completar em relação ao Palmeiras, conversei com o irmão e empresário do Wanderson, atacante que pertence ao Inter. Ele admitiu que existem conversas entre Internacional e Palmeiras para a transferência do Wanderson, mas que o atacante ainda não foi procurado para discutir as tratativas. E o que está pegando hoje é que o Internacional quer o perdão de uma dívida pelo Bruno Tabata, além de grana para a liberação do Wanderson de forma antecipada. O Palmeiras alega que não vale a pena gastar tudo isso por alguém cujo contrato se encerra em dezembro de 25. Contei para vocês pela manhã que o Wanderson havia afirmado para pessoas próximas que está de saída do Colorado para jogar no Verdão. Só para arrematar, o Palmeiras cogita tirar a camisa 10 do Rony e passá-la pro Paulinho, Rony que está fora dos planos. Bora falar agora sobre o Santos. David Washington está bem perto de virar reforço alvinegro. Já havia contado para vocês na semana passada que na disputa entre Santos e Palmeiras o Peixe era favorito.
até porque demonstrou mais intenção de contratá-lo, e a chegada do Neymar seria a grande cereja do bolo pro Chelsea, que procurava um empréstimo para o David Washington no futebol europeu diante da falta de propostas. E da exposição que o David Washington vai ter atuando ao lado do Neymar, isso acabou sensibilizando e aproximando os clubes de um acordo. O empréstimo está praticamente fechado. Perdão. Empréstimo de uma temporada, agora Chelsea e Santos discutem as opções de compra, valores e tudo mais. Atleta revelado na Vila Belmiro hoje com 19 anos de idade e vendido para o Chelsea por 15 milhões de euros. Obviamente que o Santos não vai ter capacidade financeira de fazer um investimento desse tamanho, mas a contratação dele é ótimo reforço para alguém que tem números muito positivos jogando pelo Sub-21 do Chelsea. Só para arrematar, há quem garanta também que Rony voltou a ser alvo do Santos. Não tem essa confirmação por parte do staff do jogador. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau! Fala, torcedor! Que alegria te ter por aqui! Essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso futebol, se inscreva agora mesmo para ficar sempre bem informado. Feito isso, vamos à notícia. A semana está pegando fogo nos bastidores do futebol brasileiro. Uma bomba atrás da outra em novidades que prometem mudar o cenário de alguns dos maiores clubes do país. Tem polêmica envolvendo Leila Pereira e Dudu, com a presidente do Palmeiras acionando a justiça e cobrando uma indenização milionária. Tem também o Santos se movimentando no mercado, muito perto de garantir um reforço de peso, enquanto as especulações sobre Neymar na Vila Belmiro não param de crescer. Além disso, o Corinthians se vê em meio a mais um item polêmico no contrato de Memphis Depay, e o Cruzeiro já busca um plano B para Renato Gaúcho após as negociações não avançarem. E como se não bastasse, ainda temos o São Paulo com mais um jogador de saída e o Botafogo repercutindo até na Europa. Então, se liga que vem muita informação quente por aí, e eu quero saber sua opinião. Bora começar esse giro de notícias com todos os detalhes. Leila Pereira e Dudu. Indenização milionária e polêmica nos tribunais. A relação entre Leila Pereira e Dudu, que já estava estremecida desde a saída do atacante, ganhou um novo capítulo explosivo. A presidente do Palmeiras decidiu entrar na justiça contra o ex-camisa 7, cobrando nada menos que R$500 mil de indenização por danos morais. Tudo começou quando Dudu, insatisfeito com as declarações de Leila sobre sua saída do Verdão, respondeu publicamente com palavras nada amigáveis, incluindo um palavrão. Leila não deixou barato e levou o caso aos tribunais, processando o jogador não só por danos morais, mas também criminalmente por injúria e difamação. Como se não bastasse, a dirigente ainda trouxe à tona antigas acusações de violência doméstica contra Dudu, caso que foi investigado e o atacante acabou inocentado. E aí, torcedor, de que lado você está nessa briga? Falando em reforços, o Santos está prestes a anunciar mais uma contratação. O jovem David Washington, promessa revelada na Vila Belmiro e vendido ao Chelsea por 15 milhões de euros, está muito perto de retornar ao Peixe por empréstimo. O clube inglês procurava um destino na Europa para o atacante, mas o desejo do jogador e o projeto santista pesaram para que ele voltasse ao Brasil. Mas o que realmente anima a torcida é que a possível chegada de Neymar ao Santos teria sido um fator crucial para essa negociação. Com a estrela brasileira cada vez mais próxima de um retorno à Vila, jogar ao lado dele se tornou uma oportunidade única para David Washington. O Peixe, por sua vez, negocia os últimos detalhes do contrato, incluindo a opção de compra. A torcida santista pode começar a se animar. Se o torcedor do Corinthians já estava preocupado com o contrato milionário de Memphis Depay, agora surgiu mais um detalhe polêmico. O vínculo do jogador com o timão prevê que, a partir de janeiro de 2025, ele terá garantido o direito de usar a camisa 10 do clube. Hoje, o número pertence a Rodrigo Garro, que está afastado por conta de um caso judicial na Argentina. Além disso, Memphis recebe um dos maiores salários do elenco, cerca de 3,1 milhões de reais por mês, livres de impostos, podendo chegar a 7 milhões de reais mensais com bônus. O contrato ainda inclui privilégios como carro blindado com segurança particular, casa em condomínio de luxo e camarote exclusivo na Neoquímica Arena. E aí, fiel, esse contrato vale a pena? O Cruzeiro bem que tentou, mas não conseguiu chegar a um acordo com Renato Gaúcho. O treinador pediu um salário de 1,5 milhão de reais por mês livres de impostos,
enquanto a Raposa oferecia 1,2 milhão de reais. Diante desse impasse, o clube mineiro decidiu partir para um plano B e já busca outro nome para comandar o time. Os primeiros nomes ventilados são Luiz Castro, ex-Botafogo, e Vasco Matos, do Santa Clara. Mas, para trazer Luiz Castro, o Cruzeiro teria que convencê-lo a abrir mão dos 3 milhões de reais por mês que ele ainda tem a receber do Al Nassr até maio. Quem será o novo comandante da Raposa? O São Paulo segue negociando suas joias da base e agora está prestes a perder Moreira, lateral direito promissor, que deve se transferir para o Porto, de Portugal. O jogador será emprestado com opção de compra, mas os valores da negociação ainda não foram revelados. Vale lembrar que o Porto já estava de olho no jovem desde o ano passado e agora conseguiu avançar nas tratativas. Além disso, o volante Hugo, um dos destaques do tricolor na Copinha, sofreu uma lesão grave e precisará passar por cirurgia, podendo ficar de 6 a 8 meses fora dos gramados. Uma péssima notícia para a base São Paulina. E não é só no Brasil que o Botafogo está sendo falado. O nome do clube alvinegro repercutiu no jornal Marca, da Espanha, que revelou que Rafa Benítez, treinador espanhol de 63 anos e com passagens por Real Madrid, Chelsea, Liverpool e Nápoles, está sendo cogitado para assumir o Glorioso. As negociações estão em andamento e, se concretizadas, representariam um dos maiores reforços do futebol brasileiro nos últimos anos. Benítez tem um currículo impressionante, incluindo títulos da Champions League, Liga Europa e Mundial de Clubes. Será que o Fogão acerta esse golaço? É muita coisa acontecendo no futebol brasileiro. Palmeiras e Dudu brigando nos tribunais, Santos perto de anunciar David Washington e sonhando com Neymar, Corinthians com mais polêmicas no contrato de Depay, Cruzeiro buscando técnico, São Paulo perdendo mais um jogador e o Botafogo chamando a atenção da mídia internacional. E olha que a temporada está só começando. Agora eu quero saber de você. O que acha dessas negociações e polêmicas? Qual dessas notícias mais te surpreendeu? Deixa seu comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo com mais informações bombásticas.